queridos alunos do Pré-Vestibular Social Ação, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Química. E hoje a gente vai finalmente terminar o assunto termoquímica com a lei de Hess. Essa é a terceira aula, vocês já devem estar de saco cheio, mas eu prometo que acabo o sofrimento agora, tá? E o que é a lei de Hess, né? Só para relembrar, como a gente calcula a variação de entalpia, ela vai ser a entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes, certo? E vale lembrar também que a variação da entalpia não depende do número de etapas. Ela pode acontecer em uma, duas, três ou quatro etapas ou até mais, que a entalpia vai sempre pegar o estado final e o estado inicial. E com essa lei, a gente vai poder calcular a entalpia de uma reação X através de outras reações que levam àquela reação, certo? A gente vai entender melhor no próximo slide na aplicação, porque é meio confuso falando assim. Então vamos lá. Algumas reações a gente não vai conseguir determinar o valor de ΔH, como é o exemplo dessa reação aqui, da grafita reagindo com oxigênio, ou seja, da queima da grafita, virando monóxido de carbono. Como a gente sabe, na última aula, a gente viu que as substâncias simples, elas não têm elas têm a variação, elas têm entalpia igual a zero. Então, se a gente fosse tentar fazer pela entalpia da substância, a gente não consegue chegar. E a gente não tem como parar esse processo quando ele forma CO, porque ele logo em seguida vai formar CO2. Então, um jeito de calcular a entalpia dessa reação é através de reações que nos dão esses materiais. Como, por exemplo, essas duas equações aqui. A gente tem a grafita com oxigênio dando CO2, que essa aqui é a queima completa da grafita, essa aqui é a queima parcial, e o CO, o monóxido de carbono, mais o oxigênio, dando CO2. A partir dessas duas equações, a gente vai conseguir chegar na valor de entropia daqui. E como é que a gente faz isso? Bom, aqui vai ser igual na estequiometria. A química, vocês vão esquecer da química e vai aplicar só matemática a partir de agora. Multiplicação, divisão, inversão de sinal. Se a gente multiplicar o valor... Vamos botar aqui no slide. Se a gente multiplicar o valor dessa reação aqui por 2, por exemplo, então a gente ficaria com 2 grafitas, 2 oxigênios e 2 CO2, o valor da entalpia também ia ser multiplicado por 2. Assim como se a gente dividisse essa aqui por 2, o valor ia ser dividido por 2. E se a gente inverter a ordem dos produtos com reagentes, o sinal vai ser invertido. O que era positivo fica negativo e o que era negativo fica positivo. Então, a gente vai ter que manipular aquelas duas reações para a gente chegar no resultado que a gente quer. Como, por exemplo, aqui, a gente tem a grafita mais O2 dando CO2. Só que nesse caso, a gente tinha duas grafitas na reação original. Então, a gente vai precisar multiplicar por 2 essa reação. Tá? Então, a gente vai vir aqui e multiplicar por 2 toda essa reação. Então, vai ficar 2 grafita, 2 oxigênio, 2 CO2. Isso aqui também vai ser multiplicado por 2, então vai ficar menos 188, desculpa essa letra horrorosa, vírgula 2. Tranquilo? Enquanto a reação 2, a gente está vendo que o que a gente está querendo, que é o monóxido de carbono, ele está do lado esquerdo, do lado dos reagentes. Só que a gente quer ele do lado dos produtos. E o que a gente faz? Então, basta a gente inverter essa reação. Botar quem é reagente para cá e quem é produto para cá. Se a gente inverter essa reação, vai ficar 2CO2 formando 2CO mais oxigênio. Como a gente inverteu essa reação, o sinal vai ser invertido. Então, o que era menos 135,4 quilocalorias vai para mais 135,4 quilocalorias. Agora, é só a gente somar essas duas reações, essas duas equações que a gente chegou, né? Então, somando essas duas, mesmo processo matemático. A gente tem aqui 2CO2, 2CO2. Então, os dois se cortam. O oxigênio aqui também corta, só que aqui tinha um oxigênio, aqui tinha 2. Então, esse vai embora, sobra 1. Então, sobrou o quê?
2 grafita mais 1 oxigênio, dando 2 monóxido de carbono. Então, vamos somar também os valores de ΔH, chegamos a menos 52,8 quilocalorias. Então, é assim que a gente usa a lei de Hess. É só um processo matemático, basicamente. Basta a gente identificar as substâncias, ver aonde que elas precisam estar, se elas precisam estar no lado dos reagentes ou dos produtos, e aplicar a lei. Então, vamos para um exercício simples. Considere a equação C6H4OH2 mais água oxigenada, dando C6H4O2 mais água. E a gente vai calcular o ΔH dessa reação a partir desses processos aqui. Então, o problema nos deu 3 reações para a gente chegar no valor de ΔH dessa reação principal aqui. Tá? Aí a gente está vendo aqui. Ó, aqui a gente tem C6H4H2O do lado dos reagentes. Essa aqui a gente não vai precisar mudar. Aqui a gente tem uma água oxigenada do lado dos produtos, só que ela precisa estar do lado dos reagentes. Então a gente vai precisar inverter essa reação aqui. E aqui a gente tem água do lado dos reagentes, ela precisa estar do lado dos produtos. Então a gente também vai precisar inverter essa reação aqui. Beleza? Vamos lá então. Aqui, C6H4O. Opa! A gente não vai precisar mudar nada, se eu não me engano. A gente tem uma, não vai precisar mudar. Aqui, a gente vai ter que inverter, né? Então, a gente vai trocar o sinal. E aqui também foi necessário dar aquela invertida. Certo? A gente não precisou multiplicar ninguém. Então, somando agora, a gente vai ter o quê? Vou fazer aqui os cortes. Né? A gente tem aqui, ó, H2 com H2, oxigênio com oxigênio. Tem mais algum repetido aqui? Não. Então, a gente vai ter aqui um C6H4, ou H2, mais uma água oxigenada, dando C6H4O2, mais duas águas. Somando esse resultado aqui, a gente vai chegar no ΔH de menos 204 kJ. Tranquilo? Essa aqui é a lei de Hess, só matemática. Talvez eu tenha falado um pouco rápido, mas eu vou estar disponível para as dúvidas hoje. E também vou botar uma lista de exercícios pequenininha para a gente poder exercitar, beleza? E, para finalizar esse tema de termoquímica, a gente vai ter a energia de ligação. A gente sabe que os átomos formam ligações entre si. Pode ser simples, dupla ou tripla. E ao formar ou quebrar essas ligações entre átomos, a energia é liberada ou consumida. Né? Se a gente formar ligações, ela vai ser um processo exotérmico porque ele está liberando energia, certo? Ela está indo para um estado mais estável, então ela está liberando essa energia extra. Então o seu ΔH vai ser menor que zero, vai ser negativo. Só que se a gente quebrar uma ligação, a gente precisa fornecer energia para poder quebrar essa ligação. Então é um processo endotérmico, já que a gente está fornecendo energia. Como ela está absorvendo energia, o ΔH vai ser maior que zero, vai ser positivo. Beleza? Isso a gente viu na primeira aula. Se vocês tiverem dúvida, dá uma checada lá na primeira aula de termoquímica. Então, basicamente, a gente vai ter que o ΔH da reação vai ser simplesmente o somatório do ΔH de todas as ligações que foram rompidas nos reagentes, mais o somatório de todas as ligações formadas nos produtos. Né? Porque as ligações foram rompidas no reagente para poder formar as que estão nos produtos. E simplesmente vamos multiplicar o valor de uma ligação pela quantidade de vezes que ela vai aparecer. Vamos ver aqui um exemplo que é muito tranquilinho. A gente tem essa reação aqui do etano com o gás cloro, Cl2, em presença de catalisador e aquecimento,
formando o 1,2 de cloretano. E a gente vai calcular o ΔH dessa reação usando os valores de energia de ligação que estão tabelados aqui. Ó. A gente tem o valor de todas as ligações. Ó. H com C, C dupla C, CCl, CC e CCl. São todas as ligações que estão presentes aqui nessa reação. Então vamos lá. Primeiras ligações que são rompidas nos reagentes. Né? A gente tem 4 ligações carbono e hidrogênio, então 4 vezes 98,8. Uma ligação apenas dupla, entre carbono e carbono, então é 1 vezes 146,8. E uma ligação cloro-cloro, então vai ser também 1 vezes 58. Somando tudo isso aqui, a gente vai chegar em 600 quilocalorias de energia absorvida. Se ela foi absorvida, então ela tem o sinal positivo. Agora, nas ligações, aqui está rompidas, mas formadas no produto. Eu vou corrigir antes de deixar o material lá. Tá? A gente tem duas ligações carbono-cloro, então é 2 vezes... Por que está o sinalzinho de menos aqui? Porque essa energia está sendo liberada, porque essa ligação foi formada. Então, menos 78,2. Ligações carbono-hidrogênio. A gente tem 4, então é 4 vezes 98,8. Tá vendo aqui? Ó, antes era positivo porque foi rompida, aqui é negativo porque está sendo formada. E uma ligaçãozinha carbono-carbono. Totalizando menos 643,5 quilocalorias. Agora basta somar esses dois valores, né? As ligações rompidas com as ligações formadas, e a gente vai chegar no ΔH final da reação em menos 34,5 quilocalorias. Então é isso, gente. Finalizamos o assunto termoquímica. O próximo assunto vai ser cinética química. Espero que tenham gostado. Desculpem qualquer erro, qualquer fala embolada. Vai ter uma lista, como eu falei, e eu vou estar hoje disponível para dúvidas. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.